e se pôs à porta. E disse o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: ah, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou seja, quando ela viu o profeta dizer isso, ela achou que era impossível. Como que ela e o esposo já na idade poderiam ter um filho? Mas o profeta disse: olha, daqui 1 ano vai passar e você vai ter um filho. E diz a palavra de Deus que essa mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado. E nós conseguimos lembrar de quem, irmãos? Quando ouvimos falar disso? Sara. Sara, no tempo determinado por Deus, nasceu Isaac. No tempo determinado por Deus para Ana, nasceu Samuel. E nós o que aprendemos nessa noite? Que no tempo determinado, tudo vai acontecer em nossa vida. Eu não sei o que Deus falou para você, mas se Ele falou, vai cumprir. Não é sensacionalismo, não é inventação. Se foi Deus que falou, vai cumprir. Eu não sei o que Deus falou para você. Se vai salvar um filho, uma filha, um esposo, um marido, um parente distante. Uma promessa de ser um pregador, pregadora, cantor, cantora, missionário, não sei. Mas se Ele falou, no tempo determinado vai se cumprir. Glória a Deus. E se cumpriu na vida dessa mulher. E diz que ela teve um filho. Mas passou um tempo, o menino cresceu, e um certo dia foi ele com o pai trabalhar junto com os segadores. Mas de repente o menino disse: ai, minha cabeça. E o pai falou assim: leva lá essa criança até a mãe para ver o que está acontecendo com ela. E diz a palavra de Deus que aquela criança até o meio-dia ficou nos joelhos da mãe e faleceu. Que difícil, irmãos. Difícil receber uma promessa e vê-la morrer nas mãos. Quantas das vezes nós passamos por isso? Lutamos para receber algo, recebemos e morre nas nossas mãos. E o que fazer? Desistir? Botar a culpa em Deus? Dizer que Deus não existe, como muitos ateus fazem? A maioria dos ateus são ateus, irmãos, porque algo aconteceu na vida deles conforme eles não queriam. Então eles andam e batem o pé que Deus não existe. Ficam frustrados. Mas eles esqueceram de exercer a fé. Aquela mulher não se conformou em perder a promessa. O que Deus tem para você hoje, Ele está dizendo: não se conforma em perder a promessa. Glória a Deus. Ainda que os seus olhos estão vendo, está dizendo: acabou. Cessou, não tem mais jeito. Mas com os olhos da fé, não perca a visão da promessa. Continua com a tua visão na promessa. E diz a palavra de Deus que ela colocou aquele menino no quarto do profeta, fechou a porta e saiu. Glória a Deus. E chamou o marido e disse assim: manda meus moços me trazer uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha que fé, irmãos. Ela deixou o filho morto. E com toda a calmaria disse: olha, eu preciso de uma jumenta.
para trazer para mim, marido, para que eu vá lá no nome de Deus e volte. Aí o marido estranhou, falou assim, mas você vai para onde? Hoje não é lua nova, hoje não é sábado, não é dia de chegar até o profeta. Por quê? Era o costume do povo, que só nos dias festivos ia ter com quem era de responsabilidade do povo. E naquele tempo era Eliseu. Ela só disse assim, mas não faz mal não. Ou seja, ela disse assim para o marido, olha, não é dia de buscar a Deus, mas também não faz mal se eu buscar hoje. Aleluia. E diz a palavra que ela pôs, a jumenta foi lá e disse para o moço, ó, guia e nada te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Olha aí, ela estava focada no que ela ia fazer. Ela chegou para o moço e falou assim, ó, não se distrai não. Não se distrai, vai até o foco onde eu quero. Se alguém parar, não para conversar, não para saudar, vamos no caminho. E muitas vezes, irmão, no caminho do crente, quantas coisas querem parar? Quantas coisas querem nos distrair, irmãos? Quando a gente está no caminho da promessa, quantas coisas tentam nos fazer parar? É inimigo que se levanta até dentro da própria casa para tentar afrontar a gente, para a gente perder a visão da promessa. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, continue no caminho. Não se distraia não. Continue no caminho daquilo que você está buscando. E o caminho onde aquela mulher estava buscando era o homem de Deus. E ela foi. E partiu ela e foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. E vendo Eliseu do alto do monte, vendo que ela estava vindo, falou assim, olha lá, é a sunamita. Mas o que ela veio fazer aqui? Vai lá, Geazi. Pergunta ela. Vai bem com o marido? Vai bem com o filho? Vai bem? E foi Geazi que perguntou para ela, vai bem? Como é sunamita? Shalom, shalom. Vai bem com o filho? Vai bem com o marido? Vai tudo bem. Com o filho morto, ela respondeu que vai tudo bem. E quanta gente que falta 5 quilos de arroz e começa a reclamar. Quanta gente que está faltando uma canetinha que queria e começa a murmurar. E aquela mulher com o filho morto dizendo, vai tudo bem. Mas sabe qual é o segredo da sunamita, irmão? É que muitas vezes nós contamos os problemas para as pessoas erradas. Não era para ela contar para Geazi, porque Geazi não podia fazer nada por ela. Mas ela sabia que Eliseu sim. Eliseu tinha contato com o Pai. Que Eliseu tinha autoridade de Deus. E muitas vezes nós não temos a saber
largou meu filho? Olha aí, ó. Eu esse tempo todo sem filho e Deus faz isso comigo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que fala que é amor e que mata uma criança? Não é o que o povo diz aí? Não é que quando passa uma situação difícil, uma catástrofe, não é o que o povo diz aí? Não é que o povo diz aí quando um homem iníquo ou uma mulher iníqua resolve se levantar para fazer mal contra alguém, bota a culpa em Deus? E por acaso tem Deus culpa que um homem resolve fazer o que é mal? Por acaso tem Deus culpa que uma mulher resolve fazer o que é mal? Não. Irmãos, tem coisas na nossa vida que acontecem. São tristezas, são catástrofes. Mas que nós não podemos perder a visão da promessa. Que promessa? A promessa de salvação. A promessa de novo céu, de nova terra. Tem gente que está largando Jesus por qualquer coisinha. Mas essa mulher com o filho morto e disse: vai tudo bem. E diz a palavra que ela corre ao encontro do profeta e abraça os pés do profeta. E chora, e chora, e chora. E aí Geazi foi tentar segurar ela. E Eliseu falou assim: não, deixa ela. O espírito dela está amargurado, eu estou sentindo. Mas Deus não me revelou o que é. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com você. E os nossos gestos, irmãos, também falam. E na Bíblia diz que quando alguém do povo de Israel costumava fazer justamente o que essa mulher fez, que é abraçar os pés do profeta, era uma adoração, era uma humilhação diante do Senhor, era mostrando que o coração dela estava aflito. E ela foi e disse para ele: pedi ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. O profeta nem levou em consideração porque ela falou isso. Porque dentro dela doía. Dói. A mãe perdeu o filho, dói. É o normal da vida e ainda assim a gente sente quando enterra um filho, enterra um pai, uma mãe. E ainda assim dói lá dentro. Mas não é normal uma mãe e o pai enterrar um filho. Dói muito mais ainda. E a dor que aquela mulher estava sentindo era grande demais. Mas Eliseu entendeu a dor dela e deixou ela desabafar. Irmãos, tem hora aqui na nossa vida que a gente tem que fazer isso. É se derramar nos pés de Jesus. É chorar, chorar até onde não haver lágrimas. Mas saiba de uma coisa, que o crente não chora em vão. O crente tem consolador. Aleluia. Daí no hino antigo que fala das irmãs Leonel que canta isso. Você já tem experiência. Você lembra daquela bênção que no choro conquistou. O povo do mundo chora com razão, mas o crente não chora em vão. O
renova. Porque o crente tem consolo. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o profeta disse a Geazi: olha, cinge os lombos, toma um bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não salves. E se alguém te saudar, não responda também não. Põe o meu bordão sobre o menino. Eliseu fez isso provavelmente porque ele já estava numa certa idade e ia devagar, né? A pessoa descer de um monte, na idade, já era mais novo, diz: vai na minha frente. Vai lá, que o cajado tem, né? Símbolo de quê? Autoridade. Ele disse para Geazi: vai lá, que eu te dou autoridade na tua mão para você ir lá fazer. Mas irmão, vai ter um mistério muito grande. Não tem A, não tem B, não tem C, tem que ser aquela pessoa. Porque Deus chamou aquela pessoa. Há uma unção e uma autoridade naquela pessoa. E tem gente que às vezes não entende isso. Vai dizer assim: fulana de tal, ora Deus cura, eu também posso. Poxa, Manlarita orou, o morto ressuscitou, eu também posso. Mas você pagou o que Manlarita pagou? Será que você tem a unção que Deus falou com ela que estaria sobre ela? É diferente, irmão. É diferente. A cada um Deus chama num mistério. Então fica no seu mistério, lá no mistério dos outros. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Geazi foi na frente. Porém disse a mãe ao menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Ela disse: eu não vou largar de você não. Eu vou ficar aqui do seu lado até eu receber minha bênção. Eu não vou desistir não. Eu vou ficar aqui. E aí o profeta foi. Geazi passou adiante deles, né? E foi. O bordão colocou no rosto do menino. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: olha, o menino não despertou não. Sabe por quê, irmãos? As coisas de Deus é com pureza, é com sinceridade. É com papai, é contigo, pai. Geazi não aconteceu nada porque Deus viu dentro do coraçãozinho. Uma soberba, uma coisinha dentro dele, tanto que na frente, né, da história se revela, né? Quando na mão vem aparecer lá, com as pratas, com as coisas boas, Geazi, ó, cresceu o olho. Epa, não, deixa eu mentir, dizer para Eliseu que essas vêm assim aí. Deus vem aqui, ó. Aqui, ó. Aleluia! Glória! Deus só habita e só trabalha quem tem um coração sincero, um coração quebrantado. Então por isso que não aconteceu nada quando Geazi foi lá. E diz a palavra de Deus que o profeta chegou na casa dele e viu um menino morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Irmãos, esse é o segredo. A luta levanta, a dificuldade vem, o barco balança, a tempestade vem, o deserto chega. Vai para o quarto, fecha a porta e olha ao nosso Deus. Não foi isso que Jesus falou? Quando fores orar, ora
como esses homens não, que vai nas praças, levanta a mão para mostrar que está orando. Vai no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em oculto, e Ele vai te recompensar. Fala onde está doendo. O Senhor está doendo aqui? Está doendo aqui? É aquela situação lá? Essa dificuldade aqui? Fala para Deus. Fecha, tem uma intimidade com Ele. Aleluia. E foi o que o homem fez. E diz a palavra: e subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia. Quem tem unção de Deus, até no corpo tem unção. Aleluia. Quando toca tem unção, quando olha tem unção, quando ora tem unção, quando canta tem unção. Eliseu, mesmo morto, continuava com a unção. Diz a palavra que quando o profeta morreu, colocaram o corpo dele junto com o do outro o defunto ressuscitou. A unção não morre, a unção é viva. Aleluia. E diz assim: então se levantou e andou no quarto. Ou seja, ele se levantou, ele estava sobre o menino, se levantou, andou para um lado, andou para o outro, e deitou-se novamente sobre o menino. E diz que ele espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou e apresentou o profeta, o filho dele. Aleluia. Você imagina se ela desistisse? Não desista não. Não desista daquilo que você está clamando, você está pedindo. É verdade que tem hora que o negócio é tão apertado que nada sustenta a nossa fé. Tem hora que a gente não tem nem vontade de orar, muito menos palavras saem da nossa boca, porque muitas vezes não sabemos nem o que falar. Quando a dificuldade e a luta vem. Mas se você não tiver palavra, pode chorar, pode clamar, pode chorar diante de Deus, porque choro é oração também. Glória a Deus. Aleluia. Só não desista. Continua insistindo. Continua honrando quem está te abençoando. Porque esse foi o segredo da mulher. Ela creu e ela honrou o profeta. E aquele que honra profeta tem honra de profeta. Glória a Deus. Aquele que abençoa pastor tem galardão de pastor. Nem que seja um copo de água que você dá, mas tem galardão. E a palavra de Deus nos fala lá em 2 Reis capítulo 8 que houve uma fome muito grande em Sunem. E aí o profeta Eliseu disse para ela: olha, pega tudo que tu tem, pega toda a tua família e sai daqui, porque a situação vai ficar difícil. E diz a palavra que 7 anos se passaram e a mulher voltou. E a mulher voltou. Só que quando ela voltou, tudo quanto ela tinha já não era mais dela. Então ela chamou para o rei de Israel, a
Aqui não diz que rei era esse, por quê? Porque o livro de 2 Reis, ele não é um livro cronológico. Ele não é um livro escrito certinho como foi as coisas. E por isso não diz quem é o rei, porque não se sabe quem era o rei naquela época. Porque foi escrito tudo desordenado. Esse livro foi escrito para sustentar a minha e a sua fé através das histórias desse livro. E diz que Geazi chegou para o rei e, como viu a mulher, falou assim: rei, essa aí é a mulher que eu contei para o senhor, a história que deu filho a ela, que ela não podia ter, e ainda ressuscitou com essa criança. E aí ela chegou para o rei e falou assim: olha, rei, eu saí daqui por causa da fome, mas eu peço ao Senhor, restitui de volta o que é meu. E diz assim no verso 6 do capítulo 8: interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze, restitui-lhe-se tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia que deixou a terra até agora. Olha aí. Ela não recebeu apenas o que ela deixou, ela recebeu com juros, irmão. No nosso Deus é desse jeito. É um Deus que faz milagres e é um Deus de abundância. Glória a Deus. Saiba que se você por acaso perdeu alguma coisa no meio dessa prova, dessa luta, tem restituição de Deus para você. Tem restituição de Deus nessa noite. Mas por enquanto, vai profetizando, vai determinando como a sunamita, vai tudo bem. Aleluia. Se chegarem para você e dizer assim: e aí, meu irmão, como é que está aquele filho, aquela filha? Vai tudo bem. Glória. Tem uma irmã que ela tinha um marido que bebia muito, era violento, mas ela chegava todo dia na igreja e falava assim: eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem me feito, porque meu marido é uma bênção, tudo que eu tenho é bênção, e eu vou dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele beberrão que bate na senhora. Aí ela virou para a mulher: oxe, se eu não crer, quem vai crer? Se eu não profetizar que meu marido é uma bênção, como ele vai ser? Mas chegou um dia que o homem aceitou Jesus e virou uma bênção mesmo. Era o primeiro a chegar na igreja, limpava a igreja, espanava o banco da igreja, chorando, dizendo: oh meu Deus, me perdoa, quanto tempo eu perdi nesse mundo, mas o Senhor me salvou. Profetiza, irmão. Pode nossos olhos estar vendo tudo errado, mas você vai dizer: minha mulher é uma bênção, minha mulher é uma mulher de Deus, o meu esposo é um homem de Deus, o meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. Continua profetizando, e vai chegar o dia em que a vitória vai vir, e vai vir 7 vezes mais, porque o nosso Deus é o Deus de abundância. Aleluia! Saia daqui confiando e acreditando, e vai profetizando: vai tudo bem. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.